CBN, em bom português. Professor Paulo Rogério está conosco, de Almeida, na nossa Sim, coluna senhor. em bom português. Já já eu vou CBN auxiliar em bom o senhor. português, Já isso. já eu vou auxiliar o senhor para fazer essa Vai. conversão que você queria aí no arquivo. Fala. Mas antes a gente vai falar de um assunto que eu adoro, professor, e que eu pego muito no pé de quando eu editava textos aí do pessoal de jornalismo, que é crase. Crase. Também tem a parte da troca de letras, mas Isso, crase a gente crase. começa. Esse acento invertido, agudo ali, que pega por outro lado, confunde muito a cabeça do pessoal. Bom dia. Olha, é um assunto bem complicado. Sem querer parecer chato, naquele canal do YouTube que eu tenho, os porquês, um vídeo, 1 minuto e meio, tá? Outros assuntos, mesma coisa. Crase tem 6. 6 arquivos de 1 minuto cada um. Bom, primeiro vamos fazer assim. O nome técnico da coisa é sinal distintivo da crase. Ele não é acento. Nós temos já acento aprendendo agudo, uma coisa. acento circunflexo. Uhum. Som A aberto, acento A agudo. Som fechado, circunflexo. Fica nesse ponto. Agora, por que ele é complicado? Por quê? Precisa existir A1, a preposição A, e A2, o artigo A. Agora, veja, por exemplo, no caso de nomes de cidades. Se eu disser fui à Bahia, estado, né? Fui à Bahia, vai crase, porque Bahia é uma palavra feminina. Mas, ó, fui a Ponta Grossa, fui a Curitiba, fui a Carambi, fui a Palmeira, fui a Maringá, fui a Londrina, não vai crase. Embora palavras que denominam o nome da cidade não são consideradas femininos. Então, se eu escrever fui a Ponta Grossa, fui a Londrina, fui a Maringá, fui a Cascavel, fui a Palmeira, não vai crase. Então, o assunto é bastante chato, complicado, mas precisa. Porque no caso de um texto, o texto tem que estar bem correto. No caso de TCC, por exemplo, trabalho com conclusão de curso, é óbvio que os professores da banca vão examinar também o português. E fica chato ter bastante conteúdo, mas a forma não estar de acordo. O senhor mencionou, né, que são 6 vídeos, né, que o 6 senhor tem. vídeos. Então, ou seja, tem muitos detalhes para saber da aplicação da crase. A gente Muita consegue, não vai conseguir resumir, talvez consiga resumir um pouco, mas não aprofundar tanto. Mas o que a gente pode trazer para o nosso ouvinte? Mais uma novidade, por exemplo, se é pronome possessivo, tanto faz. Então, fui à minha casa com crase, certo. Fui à minha casa sem crase, certo também. Por causa do minha, pronome possessivo. Fui à tua casa, fui à nossa casa, né? Agora, fui à casa de meus pais. Casa, palavra feminina, pede crase. Quem vai a, casa é feminina. A questão do pronome ali não O interfere em pronome nada. possessivo. Só o possessivo. Só o possessivo. E em relação ao número, professor? Se tiver um número depois Os do A, números são não certos influencia? masculinos, né? Uhum. Tá? Então Então, daí não teria tem crase. por quê? Porque o número masculino não vai pedir artigo A, mesmo que peça a preposição A, não tem. Agora, aí vem outro detalhe. Por exemplo, se uma é o numeral, tá? Vai. Se uma é um artigo indefinido, não vai. Fui a uma festa, tá? Refiro-me a uma pessoa daquele conjunto. Aí vai. Aí vai crase. Exato. Entende? Ela é uma de duas. Estou usando o numeral. Ela é uma conhecida. É o artigo indefinido. Entendi. E tem a Então- questão também, né, da situação em relação a quando a palavra seguinte tá no plural ou tá no plural, mas o A que você usa antes não necessariamente está no plural também, né? Bom, aí é que tá. Digamos assim, eu fui a uma festa, eu fui a festas do condomínio. Esse festas é um genérico. Eu fui a festas, não vai crase. Eu fui às festas do condomínio. Eu fui às festas da minha família. Eu fui às festas da universidade. Então, se usar uma palavra, mesmo feminina, num sentido genérico, tá? Esse livro não é recomendável a crianças, ponto. Não vai crase. Esse livro não é recomendável às crianças de 10 anos. Vai crase e vai plural, que acompanha a criança. Então tem essas Por isso que dicas tem aí. 6 para poder detalhar Uhum. esse cuidado. Tal coisa assim, tem uma exceção, tem outra exceção. No geral, a lógica é a seguinte: A1, A2. A1, preposição, exigido por uma palavra, um verbo, e o A2, um artigo feminino, exigido por uma palavra feminina. Comprovadamente feminino. E tem aquela dica de substituir, né, a palavra por um condicionante não, um equivalente masculino para você entender. Isso É uma procede ou dica não? preciosa. Fui à praia. Será que vai crase? Vamos trocar praia por campo, por exemplo. Fui ao campo. Não apareceu ao, a preposição ou artigo. Então, fui à praia, vai
vai a crase. vai Então, se crase. você trocar por Se algo parecido trocar, e usar, beleza. é. Se não tem crase. Daí não precisa. É uma dica bastante boa. Outra dica é assim, se eu ficar na dúvida de que a preposição a é exigida, eu vou trocar pela irmã gêmea dela, para. Então, fui para a praia, fui para o campo, para a, sim, para a, vai. É uma dica bastante É como se valiosa. duplicasse ali, né? Duas preposições, né, professor? Exatamente. E daí, somando as duas, vira um A com crase. Isso. Agora, uma coisa que eu vou precisar decorar, entre aspas, assim, são expressões, por exemplo, onde já existe dobre à direita, dobre à esquerda. São expressões, são locuções adverbiais de modo, com palavras femininas, automaticamente craseadas. E uma pergunta que o povo sempre faz e fazer para o senhor aí, não acho que é uma afronta, Não. mas é necessária essa crase? Qual a utilidade ou ela mais confunde do que... Ela vem da origem, né? Uhum. Ninguém mexeu com isso até hoje. Poucas coisas foram feitas. Houve uma reforma em 43, outra em 71 e a outra em 2009. Nessas três não houve nada em relação à crase, então a crase permanece. Se nós analisarmos que outras línguas não têm, tá. Agora, as línguas de origem latina, então o português, o francês, o espanhol, o italiano, eles têm, né? Uhum. Com suas variações, com suas exceções. Então, por hora, está mantida a crase. Então, temos que estudar, verificar, examinar, principalmente as exceções que podem complicar a vida de quem está escrevendo. Na fala, praticamente, não se reconhece. Fui à praia. Ninguém reconhece que tem uma crase. Comprei a cadeira. Nada, não aparece nada aí. Mas na hora de escrever, tem que colocar a crase. É necessário. Tem que leia, pesquise, decorar, veja os estudar. vídeos do professor e acompanhe Isso. o CBN em Bom Português aqui na Rádio CBN. Exatamente. Professor, obrigado por mais uma semana. Sempre às ordens, qualquer coisa. Aproveita e beba água, hein, professor?